tarde. Eu sou o Plínio, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e nessas alturas do campeonato, velho militante da luta social aqui no Brasil. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite. É uma alegria estar com a tropa do Cáritas, encontrar vários amigos de longo tempo e, sobretudo, a responsabilidade de falar assunto sério com gente séria, que leva a palavra à ação e que, por isso, tem que pensar bem, tem que julgar para saber como agir. Nós temos 30 minutos para fazer uma apresentação da conjuntura. É pouco tempo para uma conjuntura particularmente complexa, mas é tempo suficiente para a gente entender a gravidade do momento histórico. E para entender a conjuntura, o elemento central é entender a crise do capitalismo. Nós estamos vivendo uma grande crise do capitalismo, a terceira grande crise econômica do capitalismo. É uma crise estrutural, a qual se sobrepõe uma crise econômica de grande profundidade, uma crise conjuntural. Qual é a crise estrutural do capitalismo? É que o capitalismo não consegue mais combinar acumulação de capital e reprodução dos valores civilizatórios da sociedade. A crise estrutural é que capitalismo vem junto com barbárie. E a barbárie se manifesta em todos os planos. Na crise ambiental, na incapacidade do Estado de controlar os negócios, de impor limites ao grande capital, no desemprego estrutural, na crise de valor. A esta crise estrutural se sobrepõe uma crise econômica profunda, que paralisa a economia. E este é o elemento central para a gente entender os problemas. E porque quando a sociedade entra em crise, todas as atenções giram em torno de como sair da crise. E a burguesia está dando uma solução para a crise. É a solução americana. É a solução que corresponde aos interesses das grandes multinacionais. E os americanos detêm metade das grandes multinacionais. E a solução que atende aos interesses do grande império. E no que consiste a solução americana? Basicamente de dois movimentos. Primeiro, dilui a solução da crise no tempo. A crise econômica é uma crise de superprodução, é uma crise de indigestão de tanto acumular lucro. O capital não consegue mais reinvestir o lucro. E ele precisa de tempo para digerir este lucro. Então, na crise, o capital sequestra o tempo e coloca a temporalidade a seu serviço, porque ele precisa de anos e anos para diluir este capital sobreacumulado. Para fazer uma imagem, é como uma cobra, uma jiboia, uma sucuri, comeu um bezerro, ela precisa digerir o bezerro. E então, dilui, o que coloca em perspectiva uma estagnação de longa duração. O segundo elemento da solução americana é passar o mico, passar o prejuízo da crise, do forte para o fraco, do centro
para a periferia, do capital para o trabalho. E todo este elemento se traduz, se sintetiza na ideia do ajuste. Agora o capital colocou o mundo sobre a palavra de ordem do ajuste. E é isto que polariza a vida das pessoas, mesmo no centro. Esta solução americana teve uma resposta política agora com a eleição do Trump, porque esta resposta não atende aos interesses do povo americano. Não que a solução do Trump seja a solução para nada, mas mostra a insatisfação com a solução americana, cuja essência é a crise do neoliberalismo, neoliberalismo ao cubo. A crise do neoliberalismo, mais concorrência, mais individualismo, mais negócio. E quando a gente pensa a conjuntura latino-americana e brasileira, nós temos que pensar o efeito da crise nos nossos países. E a América Latina, o Brasil e a periferia como um todo, está no rabo do dragão. Nós sentimos os efeitos da crise de maneira dobrada. Nós sentimos, portanto, os efeitos da solução americana de maneira dobrada. E qual é a solução americana? É uma ofensiva sobre os direitos dos trabalhadores, uma ofensiva sobre as políticas sociais, uma ofensiva sobre a soberania dos estados. E é isso que nós temos que entender para entender a nossa realidade. O que é o ajuste no curto prazo? O ajuste no curto prazo é o esforço de recompor a rentabilidade do capital no curto prazo. Já. E no que consiste isso? Basicamente de 3 elementos. Primeiro, arroxo salarial. Se o salário cai, eu aumento a rentabilidade do capital na hora. Segundo, farra da dívida pública, ciranda financeira. Se eu não tenho onde investir minha massa de capital, porque existe uma crise, uma incerteza, eu compro dívida do Estado e valorizo o meu capital no rentismo da dívida pública. E é isso que explica a lógica do ajuste fiscal permanente, cuja essência é, sem nenhum exagero, tirar dinheiro do pobre para alimentar a ciranda financeira do rico. E no curto prazo, o ajuste é criar negócios líquidos e certos para o capital, privatização, liberalização dos mercados. Então, se eu não tenho incerteza, me cria um negócio onde não há incerteza. Por exemplo, pré-sal, mercantilização da saúde, mercantilização da educação. Isto é o ajuste no curto prazo. E o ajuste no longo prazo, que é importante para a gente imaginar o que é o Brasil no longo prazo, o que é a América Latina no longo prazo. No longo prazo, o ajuste tem 3 elementos. Primeiro, rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Menos direitos, menos políticas sociais. Segundo, esvaziar a soberania de nossos estados nacionais. E terceiro, especializar a economia latino-americana e brasileira, para ficar nestes 2 campos, especializar a nossa economia na divisão internacional do trabalho. E entre o curto e o longo prazo, o limbo, ficamos no limbo, no tempo do capital, ou seja, não há tempo pré-determinado para o fim da crise. O fim da crise será determinado pelo grande capital. E quando a gente olha no horizonte e pensamos, bom,
mas o que então este novo capitalismo reserva à América Latina e ao Brasil? Reserva o papel de uma colônia no novo capitalismo. Então, para entender a nossa realidade, a forma como a barbárie se materializa na América Latina e no Brasil, nós temos que entender o processo de reversão neocolonial. Estão transformando a América Latina e o Brasil numa nova feitoria, numa mega feitoria moderna. E qual é o trabalho que corresponde à colônia? Trabalho escravo. E qual é o trabalho que corresponde a uma neocolônia? Trabalho neo-escravo, precarizado, sem direitos. Isto é o projeto do capital para a nossa sociedade. É isto que nós temos que ter clareza, né, para a gente saber avaliar, julgar e agir à altura dos desafios históricos. No caso da América Latina e no caso do Brasil, aliás, no mundo inteiro, a crise econômica vem acompanhada de uma crise política. O que é a eleição do Trump? Não é solução de nada, é um sintoma de uma gravíssima crise de representatividade. Nos Estados Unidos, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Uma gravíssima crise política, cuja essência é a falência do sistema de representação. Porque a este novo arranjo econômico deve corresponder um novo arranjo político. E este novo arranjo político, este novo pacto político, ele tem que, de um lado, se adequar às novas exigências do capital, um Estado de soberania esvaziada, um Estado sem compromisso social, um Estado mínimo para atender o povo, máximo para defender a propriedade. E, por outro lado, este novo pacto político tem que segurar os de baixo, porque se eu aperto o povo vai chiar. A burguesia sabe disso, e a burguesia então quer controlar a rebeldia do povo, criminalizando os movimentos, as lutas sociais, criminalizando a política, marginalizando a crítica da política, transformando a democracia num grande embuste. Então, esta é a realidade, esta é a conversa séria. O que a burguesia está fazendo, e no Brasil de maneira claríssima? A burguesia decretou guerra aos trabalhadores. É isso que está acontecendo. O que é a guerra? A guerra é a retirada dos direitos, o ataque às políticas. E isto, para a gente entender isso, nós temos que ter uma visão ampla, que ultrapassa os conflitos partidários. No caso do Brasil, a guerra contra o povo começou em 2013, quando a juventude tomou as ruas e falou: nós queremos mais. Nós queremos políticas sociais padrão FIFA. Muito melhor do que a FIFA, mas só para pegar uma palavra de ordem que estava lá. E como é que a burguesia respondeu? Ah, entendi, vamos tirar o pouquinho que foi dado. E isso começou já na eleição de 2014, porque a pauta das ruas não foi a pauta que foi discutida no processo eleitoral. No processo eleitoral foi discutida a pauta do ajuste. E o golpe contra a classe trabalhadora começou já no primeiro governo Dilma, quando a Dilma disse: não faço ajuste, nem que a vaca tussa. E a vaca nem tossiu, e o ministro Joaquim Levy já era ministro. E deflagrou um processo de ajuste que aprofundou a recessão,
que já estava inscrita no movimento da economia. Mas não contente, a burguesia dobrou a meta. Depois a Dilma e fez o ajuste dose máxima com o Temer, cujo exemplo é a PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos. Eu estava falando sobre a PEC numa escola ocupada, e eu falei para os meninos: vocês aprenderam parábola? Pois pensem a parábola, sobe, depois desce. Pois o que a burguesia brasileira está dizendo é que as políticas públicas alcançaram o seu ápice, e que daqui para frente só vai piorar. 20 anos de congelamento. Eu digo isto por quê? Porque nós precisamos entender o que está acontecendo na luta de classes. Porque a crise polariza a luta de classes. O capital tem um projeto, ajuste. O capital tem método, o terror econômico, o desemprego, o terror político, a prepotência. O capital tem organização, o estado de exceção, que usa a lei sempre a seu favor, mas quando a lei é contra ele, a lei não é cumprida. O capital tem valores, o valor da concorrência, o valor do individualismo, o valor do lucro. O trabalho para combater esta ofensiva, ele precisa primeiro resistir. Ele precisa resistir a esta ofensiva. Mas não basta resistir, porque ninguém resiste sem um plano alternativo. Ninguém consegue resistir sem algum horizonte de fuga. E por isso o povo precisa de um programa, precisa de método, precisa de organização e precisa de valores. Esta que é a conversa séria. Qual é o programa que reorganiza o povo? Esse é o debate que o povo brasileiro tem que ser submetido. É um programa que enfrenta o problema. Qual é o problema? A barbárie. Qual é a cara da barbárie na América Latina e no Brasil? É a reversão neocolonial. Nós precisamos de um programa para enfrentar a barbárie. E para enfrentar a barbárie, nós temos que promover, criar força política para fazer transformações estruturais, profundas. Porque se nós não fizermos as transformações estruturais no capitalismo, o capitalismo vai cada vez mais se afundando na barbárie. Por que o Trump é eleito? Porque o trabalhador americano não quer a globalização. Manifestou isso claramente no Bernie Sanders. E de um jeito perverso, manifestou também isso pelo Trump. Se não houver uma alternativa à esquerda, o povo no desespero vai procurar uma solução pela direita, vai procurar uma solução pela teologia da prosperidade, que é a teologia do desespero. A solução está na luta pela transformação da sociedade profunda. Como é que chama transformação estrutural na sociologia? Me deu um branco. Como é que chama? Mas quando muda profundamente, como é que chama isso? Revolução. Obrigado. Eu sempre tenho esse branco. Eu tenho esse branco porque a burguesia brasileira fez vaca amarela, não sei o que lá na panela. Se alguém falar em revolução, come tudo que está nela. Porque a burguesia brasileira aposta na ignorância. A burguesia brasileira aposta na ignorância do povo. A cabeça da nossa burguesia, ela é
organizada pelo que eu chamo de teoria da ignorância, a qual corresponde uma praxis, uma prática, partir para a ignorância. Vocês aqui sabem que quando a coisa complica, o que a nossa burguesia sabe fazer? Partir para a ignorância. Por quê? Porque ela é inspirada na teoria da ignorância, cuja essência é negar a realidade, construir narrativas falsas que impedem que a gente vá à raiz dos problemas. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ir à raiz dos problemas. E nós temos que, primeiro, ter um programa. Qual é o programa? O programa das transformações profundas. O programa da Revolução Brasileira. Essa revolução que foi interrompida na América Latina inteira, começando pelo Brasil em 64, terminando pelo Chile em 73. Os problemas que não foram resolvidos lá atrás, eles reaparecem. É o problema da segregação social, de uma sociedade cindida, rico e pobre, branco e negro, os de cima e os de baixo. Esses problemas reaparecem em todas as dimensões da sociedade. A sociedade tem que resolver o problema da dominação do imperialismo. A América Latina não manda no seu nariz e, portanto, não organiza a vida social e econômica em função dos problemas nacionais. Estes problemas não foram resolvidos nos últimos 50 anos, eles reaparecem, eles precisam ser resolvidos. Revolução democrática, luta anti-imperialista, isto volta, mas volta com os problemas contemporâneos, os problemas deste capital predador, que coloca como frente de expansão do capitalismo no Brasil, o Cerrado e a Amazônia. E com isso, a devastação ambiental, a devastação social, a devastação do trabalho, a devastação da nossa cultura. Esta é a dimensão do problema. É essa que é a conversa séria. A conversa que sai do binário, ruim com ele, pior ainda com o outro. Essa é uma discussão curta, míope, e o problema histórico que nós estamos vivendo é imenso e exige uma visão ampla e exige que a gente fale as coisas para o povo, para que o povo possa agir, se defender e organizar a vida do jeito que ele merece. Nós temos que ter um método, porque o método do ciclo anterior se exauriu. Sofremos uma derrota em 64. Depois teve a experiência generosa da luta armada, que foi massacrada, porque a nossa burguesia, ela esmaga quem a contesta. Depois houve uma reorganização da esquerda, por dentro da ordem, e isto tudo foi capitaneado pelo PT. E nós criamos a CUT, criamos o MST e procuramos mudar a ordem por dentro da ordem. Nós temos que fazer o balanço dessa experiência, porque essa experiência foi derrotada, e nós estamos vivendo o reflexo duríssimo desta derrota, porque a institucionalidade no Brasil funciona como uma arapuca, como uma armadilha. Você entra por dentro e você é sugado e cooptado, e neutralizado, e esterilizado. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar a disputa institucional. Aqui ninguém vai abandonar nada, mas quer dizer que nós temos que ter um método. E o método da luta social está aí na história para quem quiser escutar. É o método. O que fazem os sem terra quando querem terra? Ocupam. E se eles não ocupam, não tem terra. O que fazem os sem teto quando eles querem teto? Eles ocupam. E o que fazem os meninos que querem escola? Eles ocupam a escola. E o que fazem os universitários quando eles querem universidade? Eles ocupam. Qual é o nosso método?
Nosso método é ocupar o Brasil inteiro. Se a burguesia não respeita a lei, nós entramos em desobediência civil. Não para fazer baderna, ao contrário, é para pôr ordem. E se a burguesia partiu, não está de brincadeira? Se a burguesia não está de brincadeira, nós estamos com a Ana Júlia, também não estamos de brincadeira. Mas o povo precisa aprender a lutar. E essa é a tarefa de quem conversa com o povo, porque o povo vai lutar. Mas para ele lutar bem, ele precisa estar informado. A burguesia sabe disso. Por isso capricha na ignorância. E agora querem, inclusive, tirar a escola do povo. Porque a uma neocolônia corresponde uma neoescola, a escola sem partido. Não, nós queremos a escola com o Partido dos Trabalhadores Brasileiros. Esse é que é o partido da nossa escola, uma escola com crítica, e por isso nós temos que ter método, mas precisamos ter organização. Nós precisamos criar o Partido da Revolução Brasileira, o movimento da Revolução Brasileira, o movimento que reúne todos os brasileiros, de uma maneira ecumênica, todos comprometidos com as mudanças estruturais inscritas na história do Brasil. E para concluir, para a gente poder dar esperança para o nosso povo, nós temos que ter valores. Porque não adianta nada a gente ter programa, a gente ter método, a gente ter partido, mas a gente perder a disputa dos valores. Porque o neoliberal tem o valor, é o valor do individualismo, da concorrência, do consumismo, do sexismo. Eles têm valores. Nós precisamos resgatar as nossas bandeiras, que são as bandeiras do socialismo, da igualdade substantiva, da cooperação, da solidariedade. Esta é a conversa séria que nós temos que fazer para fora deste salão, para que a gente possa funcionar como fermento de uma luta que acontecerá independentemente da nossa vontade. Essa é a conversa séria que está feita, para que o povo possa ver, ter valor para julgar e ter organização para agir. Muito obrigado.